Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver. Gente, quintou, né? Do jeito que a gente gosta, com muito conteúdo, com muita qualidade de vida, com muita informação para você. Então, se você já chegou em casa ou ainda está em trânsito, já dispara esse aviãozinho, porque o tema de hoje está incrível. Hoje nós vamos debater aqui o direito da saúde, principalmente quando a gente fala em planos de saúde, e aí é o que todo mundo fica com aquela dificuldade de solucionar os problemas, mas trouxemos uma especialista que vai te ajudar aqui. Então, sintoniza aqui com a gente. Lembrando que esse podcast tem produção de 8 filmes, direção de Bruno Pimenta, e você, claro, o maior telespectador nosso, o mais querido, mais fiel, tá bom? Então, gratidão pela sua transparência de estar aqui conosco, de estar tendo esse conhecimento aqui junto, e fique sintonizado porque tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos dar boa noite para nossa querida convidada. Boa Rani, noite, muito boa Melissa. noite, gratidão mais uma vez com a gente, né? Mais uma vez, estou me sentindo muito honrada de estar com vocês novamente, né? De participar agora do podcast e espero estar contribuindo, né? Com as informações para ajudar o telespectador a ter consciência dos seus direitos, né? Quando a gente fala de direito, né, doutora, a gente fala assim, gente, quando envolve, então, a questão da área médica, a saúde em si, Verdade. e principalmente os planos, né, tantas prestadoras de serviço que deveriam realmente atender a população de uma forma muito correta, acabam sendo aí problemáticas e causando para a gente um desgosto e numa fase que a gente não pode passar, né, Zânia? É exatamente aquela fase que a gente está com problema e precisa de ajuda e depara com problemas maiores ainda. Exatamente, às vezes, né, a hora que o consumidor está ali acamado, doente, né, com alguma comorbidade grave, né, quando ele mais precisa do apoio da assistência à saúde, né, que é um dever aí dos planos de saúde, muitas vezes ele recebe uma negativa ou um reajuste abusivo, né, então vale lembrar que o bem jurídico maior que é tutelado pelo direito é o direito à vida. Sim. E o direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida. Então, se ele não tem aquela assistência de saúde adequada, né, ele vai estar correndo um risco, pode correr até um risco de vida. Agora, eu queria conhecer um pouquinho você, queria que você contasse pra gente, doutora Sônia é mineira, como que é essa vida? Onde que saiu essa paixão? Ou a paixão vem pelo amor, ou ela vem pela dor. Com certeza. Conta um pouquinho aí, como que foi sua infância, como que foi sua trajetória até você, né, estar dentro dessa profissão aí pra gente. É uma longa história, Melissa. Vamos lá, estamos aqui para ouvir, né, gente? Bom, eu sou natural de Lagamar, uma cidade do interior de Minas Gerais, da região de Alto Paranaíba, e eu vivi ali até os meus 18 anos, né? E eu sempre tive muita vontade de sair para estudar fora, para ser independente, né? Porque é uma cidade muito pequena do interior, né? A minha família era muito conservadora, então minha mãe não, por excesso de zelo, ela não me permitiu que eu saísse na época para estudar. Né? Então, a partir dos 18 anos, eu fui morar em Ponte Nova, Minas Gerais, região da Zona da Mata. Sim. Que eu tenho uma irmã que mora lá, está estabelecida lá há muitos anos, né, com o marido, teve filhos. E eu vi, no fato de morar com ela, uma oportunidade, né, porque lá nós temos faculdades. Sim. Né, é uma cidade maior, com número maior de habitantes. Então, assim eu fiz. Né, fui em busca de maiores oportunidades, né, de estudo e de trabalho. Então, eu me casei lá, conheci o meu marido, me casei lá, fiquei casada por 14 anos, tive 2 filhos, hoje ele é falecido, né? Então eu passei uma fase difícil, mas já casada
com 2 crianças pequenas, eu ingressei na primeira faculdade. Que legal, não desistiu, né? Assim, Não, seu sonho de ter é realmente um verdade. caminho ali dentro da área educacional, de obter conhecimento e de ser, claro, a gente se espelha ali muitas das vezes nossos pais, mas a gente quer dar o melhor ainda para eles, Com né, certeza, Sônia? né. E aí eu possuo 2 graduações, né, a primeira graduação que eu fiz foi em Ciências Contábeis e prestei 2 concursos, né, pra área pública. Trabalhei 11 anos na prefeitura do município, Lá em Ponte Nova lá em mesmo. Ponte Nova, né. Fiz o concurso, né, e ingressei, trabalhei 11 anos na prefeitura numa área, a área de fiscalização tributária, Sim. relacionada ao meu curso, né, a minha formação contábil. E comecei também a fazer o curso de Direito, trabalhando lá na prefeitura do município, porque o meu sonho mesmo era ser advogada, Que era me legal, formar que em Direito. legal. Então, eu ingressei na faculdade de Direito e fiz um concurso para secretaria estadual de saúde, né, a SES-MG, Uhum. e também, né, passei no concurso e comecei a trabalhar na Secretaria Regional de Saúde de Ponte Nova, né? Ponte Ali veio a Nova sua primeira experiência, na né, área na da área da saúde, saúde. né? E sem falar também que eu fui casada há 14 anos com um médico. Já estava ingressada na É. área da saúde, né? Vamos lá, E, né, gente? e tenho alguns profissionais de saúde na família, amigos, né? Já estava dentro do seu ambiente ali, né, de Exatamente. E eu pude convivência. vivenciar alguns casos de problemas entre os profissionais de saúde e pacientes, né? Hum, Então, aquilo eu vi que causa muito desgaste, né, tanto para o médico quanto para o paciente, né? E o médico, apesar de, às vezes, ele passar por um processo judicial e, ao fim, ser comprovado que ele não houve culpa, mas são anos de desgaste, inclusive da imagem dele. sim. Mesmo que ele venha a ser absolvido, não seja condenado, já houve ali um desgaste da imagem. Então, isso causa muito dano, né? Prejuízo psicológico, né? Insegurança. E E aí você levantou um ponto aqui que eu mesmo nunca havia pensado, né, nessa reputação do profissional, porque muitas das vezes, exatamente. quando se trata de autorizações ali para alguns procedimentos necessários, requer ali a negativa, né, de prestadores de serviço, de empresas, ele fica limitado, porque ele quer fazer aquele serviço, ele precisa fazer aquilo para Sim, cumprir, né, é, aquele juramento dele de salvar a vida a qualquer, né, custo, acima de todas as coisas, e ele fica limitado com com isso, certeza. e Ele quer causa uma frustração resolver, né? mesmo. Resolver o problema do paciente, tirar aquela dor, tirar aquele problema. E, às vezes, as recusas, né, que existem dos planos podem inviabilizar esse tratamento, né? E causa essa frustração É, toda, né, que fica ali, né, com certeza. mas aí, Melissa, continuando a minha trajetória, né, já quase estou terminando. Uhum. Eu me formei, né, em Direito e, antes mesmo de formar, eu já senti que eu queria atuar nessa área. Ai, que Porque a legal. área de Direito Médico e da Saúde, né, principalmente Direito Médico, é uma área relativamente nova. Você sai da faculdade de Direito, você não tem noção de que é o direito médico, direito da saúde. Você estuda muito superficialmente, né? E isso eu tenho como comprovar, viu, gente, porque foi uma das minhas maiores dores fazendo faculdade de Direito. Porque Mesmo. eu saí da faculdade em si, né, ali todos os 5 anos ali de faculdade, eu já
trabalhava com meu ex-marido dentro do escritório, via as demandas, acompanhava, puxava aqueles problemas pra gente, porque quando a gente vai defender, a gente acaba puxando, mas me deparava com essas situações. Então, eu tô aqui escutando você falar e tô aqui lembrando, né? Exatamente. E eu fui uma paciente psiquiátrica fazendo faculdade de Direito, porque eu falava, gente, não é possível, eu ficava estarrecida com como que a gente poderia ajudar o nosso cliente ali e o quanto que a gente tinha dificuldade em várias situações. Exatamente. Então, eu até brinco que o direito ele era lindo nos livros, mas na prática era outra situação. Né? Realmente, quando você, né, forma, né, ingressa no mercado de trabalho, aí você vê as dificuldades, né? Muita coisa que você viu na teoria e não na prática, apesar da gente fazer, né, ali o estágio, né, que é obrigatório, mas nem sempre a gente consegue, né, ver tudo. Então, não dá para ver, não dá. E então, assim, antes mesmo de formar, né, no 8º período eu fiz o exame da ordem, né, e veio o resultado já no 9º período, já fui aprovada no exame da ordem. Gente, a Caxias, como dizem por aí, né? Já havia passado ali em alguns concursos públicos, já foi precoce no exame da ordem. Sempre me dediquei muito aos estudos, né? Procurei a minha realização profissional como mulher, né? O que eu não pude conquistar quando mais nova, né? E eu nunca perdi a esperança de que um dia eu poderia, né, realizar aquele sonho. Mas você veio para essa área, Sani, por causa de dor mesmo? Por causa dessas questões que eu te falei, que eu vi, né, ocorrer na família, problemas judiciais, né, dessas pessoas da família, do meu ciclo de amizade, né, que passaram por esse tipo de problema, né, e hoje eu fico pensando, né, na época que eu escolhi a especialidade, eu pensei, talvez se à época, eu entendesse melhor como eu tenho entendimento hoje, eu poderia ter ajudado mais. Entendi. Né? Acaba que você realmente trouxe para você essa situação, né? Trouxe. Nossa, se eu tivesse ali já formado. Mas tudo tem um tempo, viu? Tudo tem um tempo, tem um propósito de Deus atrás, tudo na hora certa, no momento certo, né? Mas você acabou entrando nessa área de saúde, passou no exame da ordem e já estava comecei a trabalhando também, né? Concursada já na área da saúde. Na área da saúde, trabalhando o dia todo e fazendo faculdade à noite. Normal, né, gente? Quem quer ser um líder extraordinário. É fora da caixinha. A gente não há, assim, obstáculo que nos impeça quando você tem aquele desejo, aquele sonho. Hoje você continua atuando ainda no seu concurso? Continuo você continua como servidora, Estou tentando conciliar, né, as duas profissões, servidora pública estadual na área da saúde e advocacia. Então, quando eu saio da secretaria, né, por volta de 4h30, 5h, eu vou para casa advogar. Aí incorpora a doutora Sani. Aí eu vou atender os clientes, né, vou ouvir o problema deles, né? Vou fazer as peças processuais, as defesas, as petições. Mas aí você está morando em Belo Horizonte agora? Não, em Ponte Nova. Continua em Ponte Nova. Então, eu me considero, assim, natural, né, de Lagamar, que é a minha cidade, que eu amo, uma cidade acolhedora, mas eu me considero natural de coração de Ponte Nova. Porque desde os 18 anos... né, que eu estou lá, e foi lá que esses fatos todos desencadearam, né, que eu consegui a minha realização, né, profissional, como mãe, né, então eu me acho privilegiada. E seus filhos hoje estão com quantos anos? O mais novo está com 30 e o mais velho com 30 e vai fazer 33 anos. Seguem carreira da mãe e do pai ou não? Não estão na área da saúde? Um está na área de TI, de tecnologia de informação, e o outro é engenheiro. Quiseram fugir da área, né, gente? Algum motivo tem. Eles na época, né, que eles tinham que escolher o vestibular, que ia prestar e tal,
né? Eu até insinuei, né, que eu gostaria muito que um seguisse a carreira do pai e outro da A carreira da mãe. mãe. Mas eles não, que presenciaram, né, ainda pequenos, o pai, a rotina de trabalho, que era É. muito desgastante. Acaba a gente sendo um espelho, né, para os nossos filhos, e ali Exato. eles ou frustram ou amam, das duas uma, É, né, então fica assim. Agora, Sânia, me conta um pouquinho, dentro do que você desempenha, dos seus atendimentos ali dentro da advocacia da área da saúde, você atende somente o público de Ponte Nova ou você consegue atender demandas de outros locais? não, eu atendo de qualquer parte do Brasil. Hoje, né, nós temos aí o privilégio de Nosso ter o judiciário, né, processo online. eletrônico, né? Hoje nós temos o processo eletrônico, as audiências, inclusive, podem ser feitas online, né? Sim. Eu faço reunião com clientes online, pelo meu computador, seja de qualquer parte. Facilita bastante, né, e Bastante, você acaba podendo aí abrir o leque de atendimento e com de socorro à certeza. maioria da população. E eu queria entrar um pouquinho, né, com a Sânia nesse contexto aí do direito da área da saúde, e acredito eu que um dos primeiros pontos, o que todos devem te levar de demanda, são as questões dos planos de saúde. Sim. Eu acho que essa é a sua maior demanda, acredito eu. Sim, dentro do direito da saúde, o meu foco é no direito da saúde suplementar. Uhum. As demandas contra os planos de saúde, até porque, como servidora pública estadual na área da saúde, eu não posso demandar contra nem a favor do Estado, que é o meu Sim, empregador. sim. Então, para evitar esse tipo de Esse demanda, conflito esse mesmo, né. conflito, eu não advogo contra o SUS. Uhum. Né? Eu advogo aí na área da saúde, né? Defendendo os beneficiários dos planos de saúde. Quais seriam, porque eu sei que são inúmeras, viu, gente, nós vamos, né, tentar destrinchar algumas aqui com vocês, mas, podemos, elencar, assim, a maior demanda, a maior queixa que o público traz para você referente ao plano de saúde? Sim, são as negativas de tratamento. Gente, mas isso não será que não acorda essas empresas com tantas demandas agora ajuizadas contra esse pedido? Pois é, porque são vários tipos de reclamações, né? Reajustes muito altos, às vezes abusivos, né? Sai de 0 a 1000 em 2 É, tempos, né, gente? 24 horas você dorme e negativa, por acorda já. exemplo, negativa de reembolso, né? De tratamentos que foram feitos fora da rede Uhum. credenciada, mas o campeão mesmo é a negativa de De vários tratamento, né. tratamentos. Agora sim, Sani, falando de um modo, né, geral, o o beabá, vamos falar assim para o nosso telespectador entender, a cartilha ali da contratação do serviço. O que nós, como consumidores, né, das empresas de plano, não podemos deixar passar? Porque, ô gente, é sério isso. Eu sei, eu falo, e às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas, nem todo mundo é assim". Aliás, a maioria das pessoas não são assim, não tem hábito de ler o que está contratando. Porque o vendedor, ele fala para você e a venda, ela é daquela forma, é emoção, para depois virar razão. Então, às vezes tem vendedor consciente e responsável que até explica, mas a sua emoção está tão alta de contratar aquele serviço, a sua necessidade está tão alta, que você nem observa o que ele está falando, não escuta, e na hora que você vai precisar dá problema. Então, assim, Acontece eu queria que muito. você falasse primeiro assim, o beabá mesmo, para quem vai contratar um plano de saúde, o que não devemos fazer de hipótese alguma. Bom, primeiro você tem que analisar minuciosamente o contrato, né? Porque o consumidor, ele tem que observar o tipo de plano que ele vai contratar, né? Porque existem mais de um tipo, né? Em regra, os planos mais comercializados são 3. Uhum. Ele tem que observar também a segmentação de cobertura daquele plano, além do tipo de plano, o que ele vai cobrir.
Uhum. né? Quais os direitos que você vai ter ao contratar aquele plano. Ele tem que observar também algumas cláusulas que são muito importantes, como, por exemplo, a carência, o prazo de carência do plano, se existe previsão de cobertura parcial temporária, se existe previsão de reembolso, se existe previsão de coparticipação. Então, assim, talvez ele nem entenda certos requisitos que estão ali. Então, se ele não tiver o entendimento, ele procurar, né, um advogado especialista na área para ler o contrato e explicar para ele. A obrigação do plano é informar minuciosamente os direitos e os deveres. Mas isso não acontece na Mas, prática. geralmente, os contratos de plano de saúde são contratos de adesão, Uhum. que são aqueles contratos feitos unilateralmente pelo plano, quer dizer, Sim. o beneficiário não tem a participação ali na elaboração daquele contrato. Então, Ele só concorda ou discorda? Pronto. às vezes ele assina sem se atentar para aquelas particularidades importantes, porque ele tem que saber a fundo o que é que ele está contratando. Sim. Agora, quais são os tipos mais comuns, né, da questão de contratação dos planos? Olha, em regra, os mais comuns é o plano individual familiar, o plano empresarial e o plano coletivo por adesão. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu queria que você explicasse para a gente, para ficar um pouco claro aqui para o telespectador. O plano de saúde individual familiar é aquele que qualquer pessoa pode contratar, tem a liberdade de ir lá na operadora e contratar para si e para a sua família. Ele tem maior liberdade de contratação, né? E ele é regulamentado pela ANS. Inclusive, os índices de reajuste do plano individual familiar é limitado pela ANS anualmente. Todo ano a ANS vai e determina, olha, esse ano o reajuste pode ser de tantos %. Tem que estar isso no contrato? Ou, via de regra, não? Deveria, né? Vamos falar assim, deveria estar. É uma cláusula contratual que deve constar, né? Mas nem sempre, não é verdade? E, além disso, o plano individual familiar ele só pode ser cancelado pela operadora em 2 casos. Quando houver inadimplência, ou seja, falta de pagamento, Sim. ou quando houver fraude. O que isso significa? Se o beneficiário ficar mais de um prazo que é colocado no contrato, por exemplo, mais de 60 dias, sem pagar a mensalidade, isso dá o direito ao plano ao de operador cancelar. a cancelar. Mas existem várias regras que devem ser observadas. Para esse cancelamento Exatamente, também, né? não pode ser feito assim de qualquer forma. E caso de fraude é quando o beneficiário do plano, ao contratar o plano, deixa de informar algum dado importante. Bem Entendeu? lembrado Por isso, exemplo, porque você tem que informar ali que você tem uma doença. Porque você recebe um questionário de saúde Exatamente. para que você informe. Muitas das vezes, as pessoas com jeitinho brasileiro de ser quer achar que está em vantagem, né, sonegando a informação. Você não pode omitir que você já tem uma doença quando você está contratando o plano. Né? Isso deve ser informado ali, o seu histórico de saúde, se você já fez uma cirurgia, isso está na lei. Então, se houver comprovação de que o beneficiário omitiu essa informação, o plano pode ser cancelado pela operadora. Esse seria o plano individual familiar. Que tem essas 2 hipóteses apenas de cancelamento. Entendi. O segundo plano mais contratado? É o empresarial. Né? O empresarial, ele é contratado mediante um vínculo que você tem com a empresa. Então, você é empregado de uma empresa, né? E a empresa fornece esse plano de saúde. Sim. Né? Então, ele costuma ser um preço mais acessível
porque às vezes a empresa paga uma Eu parte. ia falar mais acessível porque a empresa acaba assumindo uma parte do plano e os colaboradores outra parte, Outra né? parte. Ou algumas empresas assumem todo o valor Aham. e desconta no salário, né? Tem vários Sim, formatos aí, acordos né? que são feitos ali entre empregador e empregado, né? Então, mas embora seja um preço de mensalidade, um plano de mensalidade mais acessível, ele não é regulamentado pela ANS. Sério? Então, o que acontece? Ele tem liberdade de aumentar, de reajustar as mensalidades, né, da forma que ele quiser. Isso para todas as operadoras, essa regra? Se o plano for empresarial, é assim. Vai haver o quê? Um acordo ali Gente. entre o sindicato, a empresa e a operadora, entendeu? Hum. Mas não existe essa limitação. De ter que acompanhar por via de regra, uma É, projeção do valor, né, desse aumento, ele pode simplesmente da noite para o dia, pronto, aumentar. exatamente. E outra coisa, ele pode cancelar o plano sem justificativa. A operadora Eita. pode cancelar, desde que ela avise previamente. Sim, aí tem aquela questão do contrato. Ou é um aviso prévio de 30 dias, ou de 45 dias, 60 Sim, dias. então né? veja bem, o individual familiar, embora a mensalidade seja um pouco mais cara, dá mais segurança É isso que para eu tô o entendendo consumidor, aqui até agora. entendeu? Aí tá a pegadinha. Aham. Então, não olhe o preço da mensalidade. Por quê? Com o tempo, ele pode contratar ali um coletivo por adesão ou um empresarial, porque a mensalidade é mais em conta, mas como os reajustes vão ser maiores do que o plano individual familiar, com o tempo, a mensalidade vai ultrapassar o valor da mensalidade ali do plano individual familiar. E o terceiro plano, qual que seria? É o coletivo por adesão. Plano coletivo por adesão, ele é ofertado às entidades de classe, né, às pessoas que fazem parte de uma entidade de classe, de um sindicato, de uma associação, né? Como exemplo, nós podemos citar o Conselho Federal de Medicina, uma entidade, né, profissional, a OAB, né? Então, a OAB oferece, né, contrata uma operadora de saúde para oferecer o plano ali para os seus associados. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui explicando os 3 tipos mais comuns de planos que são Isso, contratados. os mais comercializados. Mais comercializado. É fato que existe ali uma questão de uma segurança maior na contratação do individualizado do que também o Sim. empresarial e o coletivo. Tanto é né? que está sendo difícil encontrar a operadora que ofereça essa modalidade de plano individual O familiar. individual familiar. Agora, quem já tem, não consegue perder, Não. né? Porque hoje a gente vê uma mutação. Não. Uma coisa louca, Aí- porque assim, é um plano que é uma coisa, daqui a pouco ele já virou outra, daqui a pouco. Parece que é aqueles brinquedinhos que joga aqui na água e já transfere para um monte de coisa, né? Porque a gente tá vendo isso. Pois é. O meu plano é uma operadora, amanhã eu acordo que o nome não é dessa operadora, já é de outra, e aí veta umas coisas, mas aí eles alegam que teve melhoria, mas quando você vai ver essa melhoria, ela não foi existente, porque também perdeu-se de um outro lado. Isso acontece muito, a gente tem visto muito isso acontecer no mercado. Uhum. Pode acontecer isso ou a operadora é obrigada a manter o seu plano ali, se você não entrar naquela questão da rescisória ali, do fraude Uhum. ou da inadimplência, como que eu exijo que mantenha meu plano do jeito que foi contratado? Não, você tem o direito de continuar no plano individual familiar. Se você contratou esse plano, né? A não ser que a operadora te forneça outro equivalente. Mas Inclusive- o modelo tem que ser o mesmo, ela não pode te trocar. Não, só se você quiser, Sim. né? Porque muitas vezes eles propõem essa troca com essa justificativa. Olha, nós Que vai ser temos, benéfico, né? porque às vezes o beneficiário vai reclamar do valor da mensalidade e fala, olha, nós temos aqui um empresarial ou um coletivo por adesão. Que é mais em conta. Você quer migrar, fazer a migração para esse plano, a mensalidade é mais barata. Uhum. Só que ele não vai ter tanta segurança. Com o tempo, como o reajuste vai sendo maior a cada mês, maior do que o plano que ele tinha, ele vai acabar
pagando uma mensalidade maior do que o plano que ele tinha, o individual familiar. Gente, é muito. Entendeu? E o que mais que nós consumidores devemos observar, então, na contratação de um desses planos? Sim, aí tem que observar também o tipo de segmentação de cobertura. Né? O que seria isso aí, depois de Sara? você decidir ali qual o plano que vai, né, o tipo de plano que você vai contratar, que foram aqueles 3 que eu, né, acabei de falar, você vai ver qual que é a segmentação de cobertura. O que o plano cobre? Aí são 3 também que são mais utilizados. É a cobertura ambulatorial, a cobertura hospitalar com obstetrícia ou sem obstetrícia e a cobertura referencial. Explica um pouquinho pra gente. Vou As explicar. informações estão muito quentes por aqui. São Eu sei que muitas você coisas. tá aí do outro lado assim, meu Deus, eu tô agora entrando no funil aqui de desespero, porque eu não observei nada disso para contratar o meu plano de saúde. Mas tem solução, gente. Respira aí. Sempre Respira. há tempo. Sempre há tempo. Também tem, além de ter solução, tem a doutora Sônia à disposição de vocês para avaliar isso tudo. Mas é bom a gente ressaltar, porque no calor das emoções e no calor da venda, Exato. e no calor da compra e na necessidade, você acaba não Pode se atentando a essas equivocar, informações, né, Sônia? Então, assim, o plano de saúde que oferece essa segmentação de cobertura ambulatorial, ele vai cobrir consultas, exames, terapias e atendimentos de urgência e emergência em pronto-socorro. Esse é ambulatorial. Esse é apenas a cobertura ambulatorial. Tá. É também um dos planos mais acessíveis financeiramente. Mas ele não cria um certo conflito que a gente escuta muito disso? Mas o que é urgência, o que é emergência? Porque às vezes eu descobri uma doença e o plano não caracteriza, dá negativo que aquilo ali não é uma urgência. Quem vai definir se é urgência ou emergência é o médico que atendeu a pessoa. É o médico assistente ou o médico que prestou atendimento ali no hospital, no plantão. Né? Entendi. Então, nesse caso, nesse tipo de cobertura, ele não vai ter direito a cirurgias e internações. Entendeu? Entendi. Esse é o ambulatorial. Então, às vezes, ele vai lá e compra um ambulatorial, achando que está fazendo um bom negócio, porque a mensalidade, né, é mais bem baixa. mais em conta, mas não se atentou que se ele precisar de uma internação ou cirurgia, ele não vai ter a cobertura do plano, ele vai ter que pagar do bolso dele. Né? Já a segmentação de cobertura hospitalar, que pode ser com ou sem obstetrícia, o beneficiário aí vai ter o direito, né, à internação e às cirurgias. E atendimento também de urgência e emergência, se ele precisar. Sim. É o contrário do ambulatorial. Né? Então, isso depende muito da idade também do consumidor, né? Se ele já tem uma doença ali, se ele, né, já existe um risco dele ter que ser operado ou internado, né? Ou não, né? Para aqueles que são mais jovens, que precisam mais de consultas, exames. É por isso que os planos se separam muito por questão de idade, né? De cobertura, de idade, essas coisas. Exatamente. E se houver, né, se for com obstetrícia, hospitalar com obstetrícia, além de internação e cirurgias eletivas, né, atendimento de urgência, ele tem direito também ao parto, né, ali o pré-natal, todo esse acompanhamento, né? Acompanhamento médico, e o bebê também tem assistência até 30 dias após o nascimento. Certo. Então, aumenta essa cobertura aí para a mãe, né, gestante. E a cobertura referencial, no caso, é mais completa, né? Porque a referencial aí abrange a cobertura ambulatorial, hospitalar com obstetrícia. Sim. Então, vai ter direito a consultas, exames, qualquer tipo de tratamento que ela venha necessitar. Interessante. Agora, uma dúvida aqui. Nós já falamos dos 3 tipos de
mais consumo, né? Os planos mais vendidos, a seleção de cada plano, a questão da cobertura. E aí me veio uma questão. Muita gente não entende o que seria coparticipação e o que é o pagamento integral. Sim. Explica um pouquinho pra gente, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, não, mas esse é bem mais barato, mas ele é coparticipativo. E aí as pessoas demandam achar que tem um plano de saúde ali e depois chega a continha, né, gente? E aí todo mundo começa a Exatamente. ficar louco. É. E o plano não vai deixar de te cobrar, não. Ele vai te cobrar 30 dias depois, ou seja, na sua próxima boleta também. Fatura, Mas essa sempre fatura vem para protesto, vem É. para um monte de coisa. A conta chega, né, Sani? Então o beneficiário ele tem que entender que alguns planos existe a previsão de coparticipação, né? Outros não. Aí depende do plano ali, né, que ele escolheu. A coparticipação é um valor extra, né, um valor a mais, além da mensalidade, que o beneficiário tem que pagar por certos procedimentos médicos. Geralmente, assim, consultas, em regra, varia muito de plano para Varia plano, de mas plano para geralmente é plano. 30% que ele tem que arcar do bolso dele e o plano vai cobrir os 70% restante. Quando é coparticipativo, o plano paga um valor e você vai pagar o outro valor por aquilo que você vai usar. Agora, né? existem planos que não têm essa previsão de coparticipação. Aí a cobertura é integral. Agora, é por regra e vamos falar assim, é justo e correto que essa coparticipação tenha um teto limite? Ou eles falam na venda que tem esse teto limite, mas quando você vai utilizar, não, mas esse exame não era o que tinha o teto limite? Geralmente não tem esse teto limite, não. Sabe? A lei, ela dispõe que o valor da coparticipação não pode ser muito alto e não pode inviabilizar o tratamento pelo beneficiário, não pode interromper ou criar empecilhos para que ele faça o tratamento. É porque tem muito plano de saúde que hoje é comercializado no mercado e eles já ditam que você pode adquirir o plano, que caso você precise de usar internação ou emergência, alguma coisa no plano coparticipativo, tá, gente? Que o máximo que vai chegar por exemplo, tô chutando aqui, mas, né, um valor ali que tudo que você for fazer vai de 0 a R$ 90. Se você precisar de uma coisa mais mirabolante possível, o máximo que você vai ter de custo para pagar é R$ 90. Bom, se isso está no contrato, então o plano tem que cumprir, Então, né? você que está contratando o plano coparticipativo, que o vendedor está te dizendo que o máximo que você vai pagar é o valor X, verifica se está isso no contrato. Verifica se existe mesmo essa cláusula, porque geralmente eles colocam valor de coparticipação para procedimentos, por exemplo, consulta, tantos por cento, exames comuns, tantos por cento, exames mais complexos, tanto por E não cento. é por valor cifrão, é por Não, valor é de percentagem. percentual. A lei determina que isso deve constar no contrato, qual é o percentual que o beneficiário vai ter que arcar para ter direito àquele tratamento pelo Então, plano. se o seu plano hoje é 100, mas amanhã ele passa a ser 200, é em cima do que vale o seu plano percentual, gente. Tá vendo por que vocês às vezes assustam? Porque geralmente, se Quando eu você contratei era R$ 5, agora já tá me cobrando 20. Porque quando você faz um exame, por exemplo, no mês de março, vamos supor, geralmente no próximo boleto do mês seguinte vem a cobrança da mensalidade e do valor da coparticipação. E mais o coparticipativo. Então, eu falei assim, mas minha mensalidade aumentou? Não é isso, é porque é a mensalidade. Você tem também, né, o dever de coparticipação ali. Entendeu? São muitas as regras e as vias que a gente tem que observar, né, Sônia? Muitas, inclusive existem jurisprudências também que definem mais ou menos um valor. Por exemplo, que o valor da coparticipação não pode ser maior que o valor da mensalidade. Entendeu? Então, existe, né, a jurisprudência dos tribunais que
dão o norte, porque a lei que dispunha sobre a coparticipação, né, o artigo de lei ali, da Lei 9656 de 88, teve uma ação judicial e o STF suspendeu temporariamente as disposições legais de coparticipação que tinham ali, até que seja julgada essa ação. Então, hoje a gente está meio assim, na corda bamba. Mas existem muitas vendas de planos coparticipativos. Mas nós temos a jurisprudência, né? Além da lei, nós temos as decisões reiteradas ali dos tribunais acerca de casos parecidos, análogos, que nos dão ali uma direção, né, do valor limite dessa coparticipação que pode ser cobrada. Então, se está abusiva com coparticipação, se você não está conseguindo, né, arcar ali com as despesas, você tem o direito de reclamar junto ao plano, né? E reavaliar toda essa contratação. Né? Aí, no caso de negativa, ele pode procurar um advogado especialista na área para orientá-lo, né, para tentar, mesmo que ele não queira ingressar com uma ação na justiça, tentar um acordo, né, ali com o plano, porque a partir do momento que a pessoa sabe do seu direito, né, se ela contrata um advogado especialista que fala, está abusiva realmente por isso, por isso, por isso, ela já vai ter poder de barganha, ela já vai ter mais poder de chegar lá no plano e negociar. Falar, eu sei que o valor está muito alto, legalmente, né, eu tenho direito, de acordo com essa lei, né, eu fui informada por um especialista, então ela vai ter mais condições de negociar, de propor um acordo. Exato. Né? A gente ciente do nosso direito fica mais fácil, né, Sônia? Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho agora quais são os detalhes que a gente realmente deve observar sem poder passar despercebido na contratação desses planos. Pois é, além da coparticipação, nós temos prazos, né, que tem que ser observados, prazo de carência. O que é a carência? A carência é um prazo que, em regra, é de 1 ano, de 12 meses, que o beneficiário vai ter que aguardar para ter a cobertura. E vai começar a pagar e continuar pagando. Muita gente acha que pagou tem direito. Né? Não é imediato, não. Né? Então, geralmente, consultas, para você ter direito a consultas, você tem que aguardar 30 dias da contratação para você já ter a cobertura do plano. Né? Por exemplo, exames. Né? Tem os exames mais simples, mais complexos. Geralmente, né, varia de acordo também com a operadora, de acordo com a segmentação de cobertura. Né? Mas, geralmente, é 180 dias que você tem que aguardar para poder fazer aquele tipo de exame. Às vezes, uma tomografia, um exame mais complexo, né? Então, ele tem que ficar atento nesses prazos de carência. Sim. Agora, a partir de 1 ano, já aí não tem mais a carência, ele já pode realizar. 1 ano, então, seria o limite para carências. Quanto mais simples o procedimento médico, menor a carência. Quanto mais complexo, maior a carência. Isso seria um dos detalhes também bem importante. Existe mais algum? Tem uma coisa muito importante em relação à carência, que é caso de urgência e emergência. Estava aqui para te perguntar isso, essa diferenciação. Chegou lá no hospital, né, com um problema que... Sofreu um acidente, vamos colocar assim. Exato. Sofreu um acidente, ou para quem não sofreu acidente, para as mamães de plantão aí, né? Tô tendo meu filho agora. E né? Se a pessoa está correndo risco de vida, risco iminente de vida, ou de um prejuízo grave à sua saúde, caracteriza urgência e emergência. Então, aí, o prazo de carência, ele cai para 24 horas. Então, aí, são obrigados... Ele tem ele direito obrigado ao atendimento. Ali ao atendimento. Se ele tiver um dia que ele contratou,
e ocorrer um caso de urgência e emergência. Contratei o plano 24 horas, já estou coberta, vamos falar assim, numa questão de urgência De e vida ou morte, emergência, né? ou de um prejuízo irreparável. Às vezes a pessoa não corre risco de vida, mas se ela não for socorrida ali na hora, pode causar um problema ainda maior, né? Que vai trazer prejuízo para a saúde dele. Entendi. Essa era até a minha dúvida aqui que eu ia te perguntar, Sim. porque muita gente contrata o plano, tem as carências, mas acontece esse Sim. percalço aí de um acidente, alguma coisa, e muitas das vezes chega num hospital, não procura o hospital onde ela está ali coberta, porque fica na mente dela que ela não vai ser atendida. Ou até mesmo vai para o hospital que ela está coberta e o hospital atende e depois vem a conta. Chega essa negativa para ela. E tem que ser observado também a cobertura parcial temporária, que é um tipo de carência, mas é diferente da carência. A cobertura parcial temporária é quando a pessoa contrata o plano já com uma doença pré-existente, né? Por exemplo, ele é portador de câncer e foi contratar o plano. Então, existe ali, se ele tiver algum problema de saúde relacionado àquela doença pré-existente, ele vai ter que aguardar um prazo, em regra, de 24 meses, ou seja, dois anos, né? para ele ter a cobertura do plano para aquele tratamento. Na verdade, são essas CPTs que são chamadas, CPTs, né? São as CPTs ali. Agora, elas também são suspensas em casos de urgência e emergência. Elas são limitadas 24 horas. Porque se eu tenho uma doença já pré-existente, na hora da minha avaliação, tá vendo, gente? Por que na hora da contratação é importante você não sonegar as informações? Com certeza. Porque você está contratando, você está informando ali tudo, você já tem uma doença pré-existente, mas não quer dizer que você não está coberto naquelas 24 horas da contratação, porque com uma doença pré-existente, é fato que você pode encarar um momento de urgência. Ou às vezes até, né, ali a instituição de saúde, ela presta o socorro, mas depois ela vem com a conta. Exatamente. Tá? Então, muitas vezes a pessoa e alega que está no prazo de cobertura parcial temporária ou carência. Ela prestou atendimento porque é obrigada, certo? É uma urgência e emergência, mas depois ela vem cobrar. Né? E não pode. Aí a pessoa. Por isso que é importante a pessoa ter conhecimento jurídico, né? Conhecimento dos seus direitos, porque talvez ela vai ter um prejuízo financeiro que ela não teria se ela tivesse procurado ajuda, por exemplo, de um especialista para explicar. E muitas pessoas, eu conheço mesmo, né, dentro do meu ambiente, que muitas pessoas que possuem doenças já existentes, que são essas recorrentes, e acabam não contratando o plano com esse receio. Tudo vai ser negativo, tudo vai ser negativo. Eu posso falar, gente, por experiência própria, eu não tinha plano de saúde e sou uma dessas pacientes de recorrência. E eu contratei o plano, mesmo ciente que para esse tipo de atendimento, caso eu venha necessitar, eu tenho uma certa carência mais prolongada. Mas eu precisei de passar por uma cirurgia de urgência relativo a essa situação minha de saúde e foi aprovado. Foi totalmente aprovada, não tive negativa e é derivada da doença recorrente. Então, assim, uma coisa é você contratar as coisas consciente, com clareza. E eu acho que isso também tem que ser muito observado. Aí eu vou entrar numa sabe, aqui uma situação que é saber realmente com quem você vai contratar o serviço, porque existe prestadores de serviço e prestadores, né? Então, assim, ter uma boa seguradora, ter uma boa referência, de ter um consultor mesmo ativo no seu o contrato ali, falar, olha, isso aqui vai você vai ter esse tipo de cobertura, esse vai ser assim, para você saber, porque a partir do momento que você sabe os seus direitos, se eles forem negados, você não vai aceitar. Não é verdade? E eu falo assim, é muito importante ter esse consultor. Eu nunca tive um consultor, então eu tomei birra de plano de saúde quando eu mudei do Rio para cá, por questões dessa questão de precisar e não ter, né? Pagar, e na hora que você precisa, não ter. Mas a falta de conhecimento.
E aí eu tive, graças a Deus, uma assessoria muito grande, nós temos assessoria muito grande com um consultor, e ele realmente trouxe isso, olha, para você não adianta esse plano aqui, não adianta coparticipação. No seu caso, como você já tem uma recorrência, faz um plano individual mesmo, porque é mais caro? É, mas você vai ter uma cobertura melhor, você vai estar mais assegurada, isso foi muito importante. É um mais caro que vai sair mais barato com o tempo. E foi, né? porque vai te atender melhor. E eu precisei, e foi engraçado porque eu fiz com ele assim, falei, eu não gosto de plano de saúde. Ele falou assim, me dá oportunidade. Se daqui 1 ano você falar que não quer mais, ok, a gente cancela. Mas se daqui 1 ano você vê que é plausível, você está satisfeita, a gente vai continuar. E foi dentro deste 1 ano que eu precisei do atendimento emergencial. Então, assim, eu falo, parece, e Deus faz as coisas certinho, né? Parece não, ele já vai desenhando, né? É verdade. E realmente eu vi a importância da contratação, porque eu acho que é importante sim a gente fazer esse investimento, não é custo, é um investimento, é uma poupança forçada. Com certeza, é uma questão de segurança, é uma poupança forçada, funciona muito bem, né? Não vamos aqui falar que não funciona, funciona muito bem. Claro, gente, que você tem que entender que você precisa ler aquelas letrinhas minúsculas. Se não dá conta de ler, chama a doutora Sônia, pede ela para ler, que aí ela vai te auxiliar. Porque, inclusive, nessa contratação, é plausível até da gente chegar e falar assim, olha, eu contrato, mas eu preciso que o plano não venha com essa ali Ctrl+C, Ctrl+V para eu só assinar. Eu preciso de mas aí debater, qualquer dúvida, debater né? aqui essa cláusula e tudo, né? Tem que... Porque o plano de saúde, né, assim como os profissionais de saúde, as instituições de saúde, elas têm o dever informacional, né, tanto de acordo com as resoluções da ANS, quanto ao Código de Ética Médica, quanto ao Código de Defesa do Consumidor, que incide também, né, nos contratos de planos de saúde. Então, eles têm o dever informacional, que é isso? Informar ali o consumidor minuciosamente tudo que ele está contratando. Então, qualquer dúvida que ele tem o direito de saber. E se ele tem uma reclamação, se ele está achando ali, né, que ele tem um direito de reembolso ou que o plano o valor está abusivo, ele tem o direito de ir lá e reclamar. Né? E então, se a reclamação dele não for aceita, né, e aquela negativa foi indevida, ele tem o direito de ir até o judiciário e pleitear o seu direito, né? Inclusive tendo direito até de uma indenização por danos morais ou materiais, em razão daquela negativa que foi abusiva. E prejudicial, né, naquele entendimento. Agora, doutora Sônia, a gente tem visto aí o mercado, o Brasil, né, gente, num contexto geral, o nosso Brasil, ele recordista em cirurgias estéticas aí, em questões dessa padrão aí tão buscado, e os planos dão muitas negativas em relação a isso. Com certeza. Existe algo que já esteja sendo aí feito dos bastidores no plano para que alcance essa cobertura, ou quem tem plano e fica insatisfeito porque tem negativa estética, é normal essa negativa ou aí não é normal? Eu vou te responder, mas antes eu vou fazer uma ressalva, tá? Que o contrato é um acordo de vontade entre as partes. Sim. Então, ele deve ser obedecido tanto pelas operadoras quanto pelos beneficiários. Mas superior ao contrato é a lei. Então, se existe uma cláusula contratual abusiva, infringindo a nossa legislação, fato. Ela é passível de nulidade, ou seja, ela pode, né, judicialmente ser anulada, porque a lei, né, é a norma maior, não é verdade? Então, o que ocorre com as cirurgias plásticas? O plano de saúde, ele não tem a obrigação de cobrir uma cirurgia plástica meramente estética. As questões estéticas mesmo, né? Se for uma cirurgia que você quer fazer só com o intuito de embelezamento, né? Mas aquilo ali não te traz nenhum prejuízo à saúde, o plano não é obrigado a cobrir. Né? Isso está definido em lei, né? Nos contratos, tudo bem.
Mas existe algumas cirurgias plásticas, né, as chamadas cirurgias plásticas Reparativas, né? reparadoras, que elas devem ser cobertas pelo plano de saúde. Então, quando a gente fala em cirurgias plásticas reparadoras, a gente vai logo num contexto aqui, vamos imaginar, até aquela questão de pacientes bariátricos, pacientes que sofreram Exato, algumas deformidades em acidentes. com Essas certeza. cirurgias plásticas, elas devem sim ser cobertas pelos planos. Sim, por exemplo, o paciente, né, tem obesidade mórbida Uhum. e aquilo está trazendo prejuízo à sua saúde, né? Então, o médico, né, especialista vai indicar a cirurgia. Né? Tudo tem que ter indicação do Sim, médico, tem que né? A passar tudo, prescrição não é da nossa médica. Se cabeça, ele né, fala, gente? olha, o seu quadro de saúde precisa urgente de uma cirurgia bariátrica. O Uhum. plano tem que cobrir essa cirurgia bariátrica e se ele houver, né, sequelas dessa cirurgia bariátrica, né, ele tem que também oferecer as cirurgias pós-bariátricas. Em quais situações? Excesso de pele, né? A pessoa era muito obesa, emagrece e fica com a barriga tipo envelope, né? Aquela pele flácida caindo. Nos pacientes aí que são do sexo masculino, costumam até ficar com mama caída, né? Com a pele entre as coxas flácida. Então, se esse tipo de problema está trazendo para ele alguma limitação, algum prejuízo à sua saúde, ele pode ter ali assaduras por causa das Sim, dobras de sim. pele, né, uma dermatite. Né, Aí ele são inúmeros fatores, né, doutora Sânia, que vão dificuldade englobar. de fazer um exercício físico, às vezes, né, não consegue, constrangimento Porque às vezes a pessoa fala assim, social. estética, e vai logo voltando para a área do embelezamento. Não é isso, gente. Tem gente que realmente tem Uma uma deformidade, deformidade e até mesmo um sofre problema um problema psicológico e social em razão disso. tão grande, que a pessoa entra numa deficiência da sua saúde mental, que aí sim é aprovado. O Sim, plano tem que cobrir, desde que tenha essa indicativa, né, ali, a sim, priori, né? de um Se o médico profissional. fornecer um laudo ali Sim, falando, né, ele precisa, além da cirurgia do abdômen, da cirurgia plástica no abdômen, ele também precisa fazer nas mamas, né, sim. ou nas pernas, né, porque está provocando isso, Então isso. é plausível, Então, e sim. quando a gente fala prejuízo à saúde, é saúde física e psicológica, não é, Melissa? Exatamente, Né? exatamente. Então, às vezes a pessoa tem constrangimento, tem vergonha de colocar uma roupa de banho, Muitas das né? vezes. Tem uma dificuldade de se relacionar ali com o seu cônjuge ou com o seu namorado por causa daquelas, né? Aquele excesso de pele ali, né? Uhum. Então, isso tudo deve ser considerado, E né? existe também nessas negativas, as negativas dos procedimentos que não estão caracterizados no rol da ANS, né? Exatamente, né? O campeão de negativa, né, no caso aí, negativa dos planos de tratamento, é a justificativa, né, de que aquele procedimento ou tratamento não está no rol da ANS. O que é o rol da ANS? A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta, né, os planos Uhum. de saúde, e ela, né, nessa lei existe uma lista Uma lista ali de de todas as doenças que obrigatoriamente os planos têm tem que que cobrir. cobrir, certo? Então, mas existem exceções. Por quê? Porque a jurisprudência, a lei, considera esse rol da ANS exemplificativo. Um pouco falho, vamos falar E não assim. taxativo, ou seja, não Aham. significa que se um procedimento não está ali na lista, ele não deve ser coberto pelo plano. Cita pra gente um exemplo. Sim, posso citar. Por exemplo, eu tenho recebi, né, uma paciente, uma criança de 7 anos de idade, diabética,
desde os 4 anos, e com difícil controle glicêmico, ou seja, a diabetes dela era mais severa, né? Diabetes tipo 1. Sim. E em crianças o controle dos níveis ali de glicemia são mais difíceis do que em adultos. Né? Tem uma dieta severa, eles não podem comer doce, tem os horários certos para alimentação. Então, o médico indicou para ela o uso do sensor Freestyle Libre. Ao invés dela ficar, né, repetidamente A limpeza, né, Tati? furando os dedinhos ali para fazer o monitoramento, né, para medir, como se diz, medir a glicose. Todo dia, né? O médico receitou, né, indicou esse uso desse sensor, que é um aparelhinho que fica, né, Fica fixo, né? fixo no braço, e ele vai mandando ali continuamente, ele vai fazendo esse monitoramento e mandando para o celular, enviando para o celular da mãe. Então, se a criança estiver na escola, a mãe vai ter esse acompanhamento, né? Se a criança foi para natação ou algum outro lugar, a casa de um coleguinha, a mãe fica mais tranquila que vai poder Porque monitorar. vai ter todo esse monitoramento. Inclusive durante a noite, porque você já pensou o desgaste do pai e a mãe levantar, né, de tantas e tantas horas para fazer essa medição da glicose durante o sono da criança? Então, nos casos que o médico vê a necessidade, né, de indicar esse sensor, ele prescreve. Só que o sensor não está no rol da ANS. E existe também inúmeras outras situações Vários aqui, outros né, doutora tipos Sônia? de Eu falo que a gente poderia perdurar esse podcast aqui por horas muito, e horas muito, e horas e horas. O tema é muito extenso, sim, né? Muita coisa para falar. Eu não consigo falar num dia só. Né? Mas acredito que você que está aí nos acompanhando esteja esclarecido aí bastante dúvidas para que você não contrate erroneamente o seu plano, e se você já tem um plano contratado, você pedir aí, né, esse contrato, que muitas das vezes a pessoa nem tem a cópia do contrato. Verdade. Não, muitas vezes o advogado tem que pedir. Nem tem a cópia do contrato, então você já peça o seu contrato para a sua operadora, e se tiver com alguma dúvida, peça a doutora Sani para olhar. Mas eu não poderia encerrar esse podcast, doutora Sani, sem perguntar para você, porque a gente vê que o seu amor por essa profissão veio lá de cedo, veio com tantas dores ali ao seu redor, você vivenciando isso, você atende essa área de saúde, o direito da saúde, mas por que também o direito médico? Porque você migra nas duas áreas, né? Bom, eu acho que eu já respondi um pouco, né? A saúde eu atuo também, né, no serviço público, na área da saúde, e o direito médico eu tive pessoas mesmo, né? Casada durante 14 anos com um médico, né? Então, um ciclo de amizade, pessoas da família que são dentistas, enfermeiros. Sim. Né? Então, eu vi alguns casos, acompanhei alguns casos de perto, então me condoeu ali de ver o sofrimento, porque ao final não deu em nada, né? Quando terminou ali aquele processo, né, que o processo pode ser administrativo, pode ser um processo dentro de um órgão público, esse processo pode ser no conselho de ética profissional e pode ser um processo judicial, né? Então, e o desgaste, principalmente cidade do interior, né? Parece que é maior o problema, tá sendo processado. Né? Parece que é maior o peso, né? Então, há um desgaste da imagem dele, né? E no final, quando o juiz decide que não houve culpa, já queimou a imagem dele. Já as pessoas nem querem saber. Não querem nem saber o resultado do processo. Exatamente. Então, e por ser, né, uma área assim relativamente nova, eu não queria formar nessas áreas que já estão aí há muito tempo, né?
Eu queria algo assim diferente, com menos concorrência, né? Eu acho mais assim, porque você está na área da saúde, você entende do trâmite que está também. acontecendo ali dentro das regras, das leis governamentais, das leis municipais, vamos falar assim, e você acaba atuando com toda essa maestria, porque você tem o embasamento e você já atua sabendo de da onde atacar, né? Muito embora eu não possa, né, atuar como servidora pública, né, na Exatamente, área, mas a gente só sabe particular. que a sua sabedoria nesse sentido, esse peso que você tem ali dentro, que é fato que Eu me você... senti mais à vontade em atuar na defesa do profissional de saúde, até porque se eu fosse atuar contra, eu ia ter problema na Com família. certeza. Agora, lembrando você que está acompanhando esse podcast, nós temos também aqui, em via de regra, que a doutora Sânia atua, que é a questão da cobrança abusiva, né? Dessa troca de contratos aí, dos contratos que da noite para o dia passam por essa tempestade de valores, vamos falar assim, e você também com a questão da idade. Fez aniversário, dobrou a idade ali, amiguinho, o plano vai te cobrar mais caro, sim, né? Devido a toda a sua recorrência, a sua necessidade de aumentar e a segurança também do plano para te apoiar. Mas tudo isso, se você não estiver em conformidade, entre em contato com a doutora Sânia, que ela vai com certeza poder te ajudar, tá? Sânia, Cara, olha, possível. foi um prazer te Mas receber aqui de gostaria novo, falar mais, viu? eu ainda tenho tanta coisa para falar. Mas não tem problema, a gente traz a doutora Sônia de novo aqui no podcast, né, querida? Dia, né, nós falaremos mais a fundo. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, gratidão por compartilhar com a gente e ajudar tantas pessoas, viu? Minha, né, de estar aqui novamente, ser convidada para vir. Né, espero ter contribuído aí com o telespectador. E muito. Eu tenho certeza que você também, né? Foi aí inundado de informações e ficou mais seguro. Dizer também que eu me encontro à disposição, né, do programa, né, e das pessoas que tiverem dúvidas e precisar de informações, né? Com certeza. É só entrar em contato com a doutora Sânia, rede social também ela atende, tem o telefone lá também dela na bio, tá? É muito prático de encontrá-la. E você que acompanhou esse podcast, se você gostou do conteúdo, já dispara o aviãozinho, porque já vai ficar aqui para você. Então dispara, já passa para as pessoas que você sabe que precisa dessa informação, tá bom? Lembrando que sábado tem o melhor programa de Minas, às 9 horas da manhã, na nossa TV Alterosa, e na terça-feira que vem e na quinta que vem, tem mais conteúdo para você aqui no podcast Saber Viver. Fiquem com Deus, permaneça com saúde, como diz a minha amiga ilustre Consolação Oliveira. Beijos, gente, com Deus.